Bom dia, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém, né? Eu estava ali pensando no que ia falar e eu lembrei de algumas cenas. Quem já assistiu Chaves aí? Vamos ver aquele negócio. Nossa, todo mundo já assistiu Chaves. Eu lembrei. Quando alguém estava bravo com ele falava o quê? Mas não se irrite, não é assim? Eu vou falar disso, irritação. Hoje eu vou falar de irritação. Ou quem não é tão fã de Chaves, já gosta de super-herói, vou falar do Hulk, que fica com raiva, com ira, com cólera. Desses personagens assim, esse tipo de sentimento que esses personagens têm, que está expresso na cultura, nos super-heróis, na vida, nos livros, na nossa vida. E é justamente sobre isso, irritação. Tem um Instituto Gallup ali em 2018, fez uma pesquisa para medir a temperatura emocional do mundo. E o relatório foi interessante, que as pessoas estavam ficando mais irritadas, embora o desenho do Chaves fala, não se irrite, mas o pessoal, o mundo estava ficando mais irritado. Eu acredito que não mudou, né, irmãos? É uma tendência. E eles concluíram que isso traz uma grande consequência ali, global, de saúde global mesmo. Os dados foram coletados em 2018, foram mais de 150 mil entrevistados, em mais de 140 países aí, e eles perceberam que de 2017 para 2018, aumentou 2 pontos de um ano só. A ira subiu 2 pontos, então conforme a raiva ia crescendo 2 pontos, eles notaram que a tristeza avançava 1 ponto. Então a ira dobra, puxa no vácuo dela a tristeza. E aí você vê tantas pessoas deprimidas, mas aí o pessoal às vezes está focando só na depressão, mas esquece de olhar que às vezes, e muitas das vezes, é o rancor que está guardado ali no coração. E os estudos mostraram que sentimentos negativos podem ter um efeito físico na pessoa, já que a raiva está associado a um elevado índice de problemas cardíacos, derrame cerebral, e também levando a preocupações crônicas, tristeza, e tudo isso manifestos em outros sinais, como de ansiedade e depressão. Mas o estudo era sobre a raiva, e eles viram isso. E muitas das vezes a gente está buscando ver por que eu estou ancorado, por que eu estou parado, e está lá focado nas consequências. E esse estudo viu que a âncora de tudo era a ira, a raiva, o rancor. Eu vou lembrar vocês que quando a gente descuida de certos detalhes da palavra de Deus, a gente deixa que certos comportamentos escapem à nossa percepção, justamente por falta de uma santificação pouco desenvolvida. Nossas atitudes devem, ao menos ali, na maior parte das vezes, expressar o que cantamos aqui. As nossas atitudes devem glorificar a Deus, ao menos na maior parte. Entendam, irmãos, quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, tudo isso foi feito para que, por meio de ali a nossa vida, a nossa forma de viver, a forma como o propósito nosso deve ser também glorificar a Deus. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Romanos 15:7 vai dizer assim: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem Deus. Então, a coisa tem a ver com Deus, glorificar a Deus. Somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito. Somos falhos, todos somos pecadores. Em Eclesiastes 7:20, Salomão já tinha visto isso e disse: todavia, não há um só justo na terra, não há ninguém que pratique o bem e nunca peque. E Paulo discorreu sobre isso e repetiu no Novo Testamento. E eu ainda não conheci ninguém que não tenha errado nessa questão da ira, desse tipo de pecado. Mas percebam, Deus é um Deus de graça, ainda nos ama mesmo assim. Romanos 4:5 vai dizer assim: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, a justiça de Deus em nos salvar e nos colocar no céu,
cantamos aqui que vamos estar ao lado do Senhor, não está na nossa capacidade de não errar, mas na fé que temos que a salvação ali em Jesus Cristo, que a morte de Cristo é poderosa para nos salvar apesar de nós mesmos. Se eu não errar nisso, vou para o céu. Você reduziu o poder da salvação de Cristo. Então, não estou falando aqui se você é salvo ou não, e a sua capacidade de ser salvo, porque Jesus pode nos salvar. E é justamente numa resposta a esse grande poder, esse grande amor que Ele tem por nós, que eu quero tocar nesse assunto, no pecado, para, Senhor, olha, já que o Senhor me salvou dessa forma, quero responder, quero agir de forma responsiva, glorificar ao Senhor. Então, o propósito dessa série de pregações que eu tenho feito é justamente uma percepção mais santificada na sua vida. Como gratidão a essa grande salvação de Deus. Então, não fique preocupado, não se turbe, algumas lutas a gente vai travar a vida toda, mas não desista de lutar contra a carne. O pecado destrói, irmãos, todos os relacionamentos. O seu relacionamento homens com homens e homens com Deus. Então, vamos desenvolver um pouquinho esse pensamento, esse pecado chamado ira, que está aí na palavra de Deus. E importa tocar assim nesse assunto. Importa tocar porque errar na raiva, errar na ira, errar na cólera, errar no ódio, na exasperação, na indignação, errar nisso é errar na vida. E quando você se ira, revela os seus valores, o seu ponto de vista, os seus juízos negativos a respeito das coisas. É como se você tivesse com o polegar para cima e o polegar para baixo a respeito do que estivesse acontecendo. E você faz isso. Você avalia, irmãos, Deus, você avalia as pessoas, você avalia as circunstâncias, a política, os preços, os juízes, o clima, os pensamentos, as ideias, as coisas. Compreender a irritação faz parte de você compreender justamente a sua atitude nesse assunto. E eu vou dizer para você, a Bíblia toca com profundidade, com bastante propriedade sobre esse assunto de ira. Não espere aqui técnicas, o pastor vai dar técnicas de respiração para mudança e atitude interior. Um treinamento comportamental. Vou aprender métodos de relaxamento. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar você a usar a Bíblia e tomar como base na sua vida. E cantamos aí tantas coisas, depois eu vou falar sobre os louvores aí, que Cristo nos libertou. Deus deu poder para você. Entenda, irmãos, que quando você se converte, Jesus Cristo salva você, Ele lhe dá a capacidade de você ser livre do domínio do pecado. Eu vou explicar, eu estava pensando, falei, Senhor, que figura que eu uso? Quem tem a habilidade de andar de bicicleta, certo? Imagine isso, você ganhou a habilidade de andar de bicicleta porque Jesus te salvou. O que isso significa? Significa que você ficou livre do domínio do tombo. Conseguiram entender? Mas por vezes você não vai cair? Vai, mas o tombo já não tem domínio sobre vocês. Entenda que cada pedalada que você deu e não tombou, é a graça de Jesus que te salvou. E está te capacitando. Entenderam quando a gente canta, nos livrou do domínio do pecado? E o pecado não tem domínio sobre vocês? Então eu quero que a irritação seja um tombo eventual na sua vida, e não uma constante, com a incapacidade de você andar, levantar e viver equilibradamente. Então, conforme Mateus 15:11, o que faremos aqui é a compreensão bíblica, do que há no seu âmago, justamente expresso e revelado na sua forma
comportamental, emocional. Mateus 15:11 diz: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. O que Jesus está mostrando aqui, e a compreensão que a gente tem que ter, é que situações externas, e elas acontecem, certo? São o fórceps ali, é o instrumento, são os meios que extraem, que retiram do seu interior aquilo que está dentro de você. Aí já acaba com aquela desculpa, está vendo o que você me fez fazer? Estava aí dentro. O que a Bíblia chama de pecado, a gente vai chamar de pecado, e certamente alguns pontos abordados aqui, olha, certamente vai esbarrar no seu estilo de vida, vai esbarrar no seu jeito de ser, talvez no seu diagnóstico terapêutico, talvez na sua experiência pessoal relativa ao seu rancor, furor, irritação, a sua agressividade, e esse instinto emocional, chamado irritação, afeta tanto você quanto os outros que estão à sua volta. Não tem como só afetar você. E quando eu for falar, discorrer, a Bíblia tocar aí no seu coração, o Espírito Santo revelar, eu quero que você já se arrependa de pronto ali, Senhor, me perdoa por isso, e vá lutando para que essa mudança interior ocorra. Creia que você foi fortalecido pelo poder do Espírito Santo para justamente operar nessa metamorfose interior de santidade. O Espírito Santo está te dando um embalo para você andar nesse equilíbrio. E Deus é bom e irá ao seu encontro justamente nesse desejo de mudança para a glória dEle. Então, vou tocar em alguns pontos aqui, alguns tipos de cólera que eu coloquei aqui. É só um exemplo, eu não vou exaurir o assunto, né? Eu coloquei um título aqui, aquela sinceridade colérica, sabe? Aquela pessoa que, quando enraivecida, vomita palavras e atitudes que ferem os seus amigos, inimigos, parentes e etc. E considera única e exclusivamente que ele que está certo naquela sua atitude. E não se importa nem com a forma, não é nem um pouco refinado, talvez é crente, é sal, mas como diz, né, sal grosso, nem um pouco temperado. E agir assim é pecado, irmãos, é pecado. Por vezes o nosso zelo com as coisas do Senhor é desacompanhado de misericórdia, de compaixão, e pode nos levar a fazer coisas terríveis, terríveis. Talvez ali como Neemias, né? 13, no versículo 25, na parte A, Neemias, servo do Senhor, homem de Deus, que Deus usou. E aí, na primeira parte do versículo, ele fala, olha, eu os repreendi, bacana, repreendeu, legal, exortai-vos uns aos outros. Aí depois ele já começa a errar, invoquei maldições sobre eles. Neemias, eu vou arrancar sua coluna, seu desgraçado. Tiago 3,10 diz assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Da mesma boca pode sair bênção e maldição? E ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. O que Tiago falou, cabia como uma repreensão a Neemias? Sim, cabia. Cabia. Não pode ser assim. Acaso a Bíblia em algum momento vai ensinar e apresentar, vai mostrar que a sua repreensão deve ser com o fígado, né? Usando o nome de ira ali? Não, mas ela diz que tem que ser feita com o coração. Colossenses 4:6 vai dizer que o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal fino, irmãos, sal fino. Tá bom? Para que saibam como responder cada um. Então tem um como responder. Ele não está dizendo o que responder. Ele está falando quanto à forma de falar. Agora, mesmo depois do seu tempero ali, realmente com mansidão, e o outro ainda se ofender e perder a paciência, tudo bem, porque aí essa parte já cabe ao outro.
não tem a ver com você. Frases assim como, eu falo mesmo, eu sou autêntico, eu falo o que penso, eu não estou nem aí se a pessoa gostar ou não, o problema é dela. Pode até transparecer honestidade. Realmente pode ser verdade, e a verdade eu não estou dizendo que não tem que ser dita, tem que ser dita. Tem que ser dita. Contudo, a sua sinceridade pode ser apenas uma máscara que você está usando, ou seja, uma falsidade, uma dissimulação, uma farsa, uma hipocrisia, justamente para a sua forte e inconsequente medida de impaciência, de desamor, de falta de compaixão, de misericórdia, porque na verdade o que você quer é traspassar ali o outro com as flechas, com palavras afiadas, realmente no coração do seu ouvinte ou acusado. Às vezes você quer usar ali, está usando tudo isso, mas você quer a ira realmente contra aquela pessoa. E sendo esse o seu estilo de palavras ou de conduta desmedida, inconsequente, e não uma eventualidade, lembra que eu falei que podemos cair? Se esse for o seu estilo, eu repito, irmãos, arrependam-se para a glória de Deus. Você poderá perceber talvez ali um sutil desejo de vingança, ainda que usando verdades como um pretexto, diante das contrariedades. Sabe aquela vingança? Agora eu vou usar esse versículo que eu tinha guardado para falar a vida inteira com ele. Usou a palavra de Deus como um chicote da vingança. Ou tem aquele outro tipo de ira que se manifesta, que é como o Hulk, né? Não me contrarie. E aí eu vou usar o caso de Assuero ou de Xerxes em algumas Bíblias. A simples recusa de alguém não fazer conforme a sua vontade, a sua ordem, não seguir o seu direito de mando ali, qual é a sua reação? Como é que você fica? Eu lembro de Esther ali nos capítulo 1, no versículo de 10 a 12, quando o rei Xerxes estava alegre, estava feliz por causa do vinho, aí chamou os oficiais dele para trazer à presença dele, a rainha Vasti. Pediu para chamar. E eu não estou julgando aqui o caráter do chamado dele, que eu não acho nem um pouco nobre. Ele queria mostrar a beleza dela para os súditos, o quanto a rainha dele era bonita, mostrar para os homens, olha a mulher que eu tenho. Mas, quando os súditos falaram que ela não iria vir, que ela se recusou a obedecer a ele, aí a Bíblia diz que o rei ficou furioso e indignado. Quando você ouve o que não quer, frustração, como é que você responde a isso? Como é que você fica? Quando aquilo que você mais quer lhe é negado, você altera facilmente a sua voz? O respeito lhe foi negado, você grita? Ou o seu cansaço, que é verdadeiro, não foi considerado. O que você faz? Você protesta, faz berros, bicos, xingamentos. Aquela frase que disseram, que ignorou completamente os seus esforços. O que acontece? Você arma um barraco? Timóteo 2:23 vai dizer justamente sobre esses barracos. Fala para você evitar as controvérsias, os bate-bocas, os debates, as demandas, as desavenças, os desentendimentos, as discórdias, discussões, litígios, objeções, polêmicas, porfias, rixa. E ele diz que é tolo, inútil. Sendo a intenção ou não o insulto, tá certo? Que veio sobre você, o que importa é o seguinte, irmãos, e a sua consagração, como é que ela é expressa nisso ao Senhor? Aquela consagração sua.
E Efésios 4:31 já diz bem claro assim: livrem-se de toda gritaria. Você grita? Entretanto, toda reação interior que a gente tem não apenas revela a tolice do nosso coração, mas por vezes é como pólvora perto do fogo, irmãos. Quando você risca o fósforo, a menor faísca externa da controvérsia, ela explode. Provérbios 12:16 diz que o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Essas coisas só geram disputas, tensões, contendas e explosões. E aí, explosões. Neemias explodiu, irmãos. Você é uma pessoa explosiva, você explode. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Talvez aqui esteja uma das fontes ali do Novo Testamento, justamente amparando, dizendo que temos condições de ter domínio próprio. Porque a sabedoria de Deus dá domínio. Os insensatos expandem toda a sua ira por não ter as suas paixões realizadas, os seus desejos atendidos, mas o sábio no Senhor reprime. Em outras versões diz, o sábio, aquele que tem a sabedoria do Senhor, ele acalma, ele controla, ele aplaca, ele controla os seus nervos, domina o seu âmago. Tem domínio de si, como Paulo disse. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, versículo 32, diz assim: o espírito que está sujeito, subalterno, dos profetas, está sujeito, servil, subserviente aos profetas. Por quê? Porque já naquela época dizia assim: não, eu não tenho controle de mim. Isso não é novo, irmãos. O espírito aqui que Paulo está colocando é o sentido interior, o âmago, a alma, o coração, a emoção. E quando está sujeito, ele está dizendo: olha, isso é servil, isso se sujeita, isso está submisso. Então, explosões ocorrem quando divergências ali na comunicação, ou objetos, ou as pessoas, ou as circunstâncias, ou até mesmo os animais, não correspondem à nossa expectativa. Quando o motorista de trânsito do lado, Números 22:27 diz assim: quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão e fez o quê? Acendeu-se a ira de Balaão. Ficou bravo com o animalzinho porque não estava fazendo o que ele queria. No exato momento da ira, a primeira coisa que temos que fazer, irmãos, é pedir perdão a Deus pela nossa falha no espírito. E não foram poucas as vezes, e eu lembro disso, aprendi isso muito cedo. Eu sempre falo isso para os pais. Você que é pai e tem um filho, não se preocupe. Um dia o seu filho vai lhe envergonhar. Não tem como, vai acontecer. Não se preocupe. Isso, quando acontece, você fica o quê? Irado, é ou não é? Não foram poucas as vezes, irmão, se não todas, que eu tive lá no meu cantinho, antes de dirigir uma palavra às minhas filhas, pedir perdão a Deus pela minha ira. E só depois de ter tratado a ira no meu coração, que eu ia me dirigir a elas e ver qual seria a disciplina a ser aplicada. Porque tem uma tabelinha na minha cabeça. Se fez isso, assim, assim, assim. Já compartilhei com os pais. Não, se é a primeira vez é assim, se a segunda é assim, se a terceira é assim, na quarta já vai ser assim. E deu certo. Mas, antes de tudo isso, eu tinha que tratar o meu primeiro pecado, a ira. Por que a ira? Porque eu tinha, no meu interior, como referência da desobediência, o ser aqui, e não que era uma desobediência no primeiro instante ao meu Deus.
eu deveria ter, Senhor, ela errou contigo e me atingiu. Mas quando a ira vem, eu só penso em quem? Em mim. A ira é pessoal. E aí, nesse exato momento, o que você tem que fazer é pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque olha o meu interior. Olha o meu batimento cardíaco, Deus. Olha a minha mão, como é que está. Olha o meu pensamento. É assim que eu oro às vezes. Senhor, olha o meu pensamento aqui. Estou até suando. E aí? E às vezes alguns justificam. Não, pastor, eu fui bíblico. Eu estava certo. Sério? E o que você fez? Eu fui bíblico? Como? Eu agi igual Neemias. Bati em alguns deles, Números 13, de 25. Arranquei os seus cabelos. Está aí, ó. A motivação estava até correta, irmãos. Só que quanto ao zelo, quanto à forma, errado. A forma foi pecaminosa. O que está aí não é para ser repetido. Nem todos os textos bíblicos são normativos. O que está dizendo aqui é justamente, a Bíblia expõe o coração duro e pecaminoso dos homens de Deus. Eu mesmo, irmãos, eu tenho uma série de dificuldades assim com o celular. Por quê? Porque muitos dos irmãos pecam por onde? Pelo celular. E a maioria dos pecados que vem, pastor, o meu celular. E não tem muito tempo, irmãos. Eu fiquei tão irado por conta do celular fazer alguns homens pecarem, né? Que eu falei, Deus, mesmo que for um iPhone, da próxima vez eu vou pegar esse celular, vou pôr no chão, eu tenho um taco de golfe no porta-malas, eu vou dar uma tacada na frente do celular. Por quê? Porque muitas das vezes se tornou uma ferramenta para contribuir para pecar. E aí, Senhor, me perdoa, está vendo como é que eu estou com raiva desse aparelho? E tem a vingança também, o furioso, que tem aquele pensamento popular, a vingança é um prato que se come o quê? Frio. Eu nem gosto de comer comida fria. Se esse pensamento é recorrente, se esse é o seu estilo de vida, você vive planejando, aguardando com expectativa o grande dia, a oportunidade do troco, isso é pecado. É um estilo de vida pecaminoso, é completamente diabólico, uma falta de sabedoria e contrário ao que ensina a palavra de Deus. Provérbios 14, 33 diz, a sabedoria, ou seja, não o ódio, repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Pessoas tomadas pelo ódio, irmãos, elas desenvolvem aquele sentimento de vingança com aquela relativa facilidade, fácil. E não importa as razões, sendo intenso até em motivos banais, simples, tolos, bestas mesmos. Provérbios 12, 16 diz, mas o homem prudente ignora o insulto. Já falamos. Colossenses 3, 16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Para quê? Porque vai te dar as propriedades no falar, para ensinar, para aconselhar aos que precisam disso. E com toda a sabedoria. E as pessoas vão guardando, inclusive, o rancor no interior. E rancor é aquela ira abrigada, alojada, guardada no coração, supostamente reservada para o grande dia da vingança. Eclesiastes 7,9 diz, não permita que a ira ou irritação domine depressa o seu espírito, pois ela, certo, se aloja no íntimo dos tolos. Então, quem guarda a ira é sábio? Quem guarda a ira tem sabedoria? Não. O que é que tem alojado aí no seu coração?
Quanto tempo a ira pode ficar alojada no seu interior sem que piore mais as coisas ou evolua para o pecado? Tem gente que tem ira guardada por 22, 23, 30 anos, 40, 50, um ano. Efésios 4, 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Acho muito difícil. Ele não está aconselhando você fazer isso. Paulo está falando, irmão, se vocês quiserem ficar irados, não pequem. Ele não está aconselhando você a ficar irado. Apazigue a sua ira antes que o sol se... É um estalo. Volta logo. E tem gente que, não sei, irmãos. A gente não pode dormir sem resolver essa questão. Não é antes que o sol nasça, irmãos. É antes do sol se pôr. E a ira não deve estar guardada para o próximo eclipse. Antes que o sol se ponha. Qual? O eclipse de 20? Não. É uma noite. Acalme a ira antes do pôr do sol. Tem tempo, tem duração correta. E a raiva, a irritação, a ira é um problema do dono dela. Tem mais outros casos de ira, disputas. Alguns casos sutis aí de agressividade, expressos justamente naquela forma belicosa, combativa, muitas das vezes relacionada à ideia, opinião particular, quando ela é contrariada. Aquele tipo de pessoa que fala, eu dou um boi para não entrar, como é que é? Para não há briga, né? Mas dou uma boiada para não? A boiada toda vai para o inferno, irmãos. Tito 3,9 diz, evite, porém controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, coisas inúteis, sem valor, perdendo tempo. E diante da humilhação, da disputa, quando acontece, Tiago 4, de 1 a 3 vai dizer, de onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, não é externo, é interior, novamente dizendo, que o problema é interior. Vocês cobiçam coisas e não conseguem, aí vocês matam, vocês invejam, porque é uma disputa, e não conseguem obter o que deseja, e vivem a lutar, a fazer guerras. Talvez alguns não tenham ousadia de dizer, olha, eu mesmo já pequei assim. Você quer matar, irmãos? Eu, particularmente, já tive problema com isso. Quem já quis matar alguém? Eu já quis. Matar o meu chefe. Senhor, me ajuda, Pai. Tem gente, não, nunca pensei em matar, mas que sofresse muito. Disputa, irmãos. Não aguenta isso. Pedi perdão a Deus e Deus me transformou, tá, irmãos? Está vivo. Deus me tratou justamente nesse dia, nessa questão, com este homem. 1 Samuel 18, de 7 a 9, aconteceu um episódio que as mulheres estavam dançando e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Comparação. Comparação. Quando alguém é comparado melhor do que... Como é que é? Elogiou o outro e eu não? Como assim? Você só vê isso nos outros, em mim não? A pessoa que está do lado foi elogiada e eu não? E aí Saul ficou irritado. Diz a Bíblia que ficou muito irritado com esse refrão. Outras versões dizem que ele se indignou muito, e essas palavras lhe desagradaram de forma externa, ali, extrema, de forma extrema. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, não gostou da afirmação, ficou bravo, porque o outro era considerado por muitos melhor do que ele. Inveja, disputa, ira. E, irmãos,
Quando você tem aquele sentimentozinho de vingança guardado e dá certo, né? Você torceu para que o outro, Senhor, faz justiça, Pai. Pega, você não orou assim, mas no seu coração está, Deus, pega ele na curva. Misericórdia, irmãos, ore por misericórdia. Porque quando Deus é justiça sobre todos. E você pedindo justiça, vai você e quem você está orando debaixo da justiça de Deus. Há alguma chance de você sair impune? Então peça misericórdia. E você vai debaixo da mesma misericórdia junto com aquele pecador. Provérbios 24, 17 e 18 diz, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte no seu coração, Deus me respondeu. Quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Cuidado com isso, irmãos. Tem uma outra questão sutil de ira, de rancor, chamado de mau humor. Alguém conhece isso? Eu sou uma pessoa mal-humorada pela manhã. Olha, não fale muito comigo quando eu estou de mau humor. Eu sei, irmãos, há adultos mal-humorados, aborrecidos, zangados, emburrados. Há filhos mal-humorados, aborrecidos, zangados, emburrados. E eu vou citar um versículo aqui. Êxodo 25 diz que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O versículo aí nunca quis fazer uma referência à maldição hereditária. O texto nunca apontou para isso, mas o texto está apontando justamente para o seguinte: filhos, se vocês querem repetir o erro dos seus pais, eu vou pegar vocês igual peguei os seus pais. Minha família toda é assim. E muitos pais deixam de explorar juntamente com seus filhos, não apenas o quando ou o que do seu comportamento, e também o porquê, e aí deixa de compreender o que tem abundante ali no coração, que vai justamente transparecer em forma de mau humor, de impertinência, de irritabilidade ou de birra. Pais, filhos, entendo que, sim, olha, o seu eu quero, pode ser um eu quero idólatra, e você quer que os outros se curvem a esse eu quero. E é uma idolatria não material produzida no seu coração. E você acha que isso é normal? Pode ser comum, irmãos, mas espiritualmente não é normal. Você acha normal? Olha, eu fico de mau humor pela manhã. Eu não sou uma pessoa matinal. Eu fico de mau humor quando estou com fome, ou quando estou com sono. Eu fico de mau humor quando durmo pouco. Eu fico de mau humor quando sou pressionado. Eu fico de mau humor quando cobrado. Eu fico de mau humor quando me cobram aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Eu fico de mau humor quando o que eu quero não acontece, e nem da forma como eu quero. O meu pai, minha mãe, minha família, sempre foi assim. E eu vou dizer Ezequiel 18, 20, aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será o quê? Atribuída, cobrada. Você quer repetir? Atentem, Provérbios 15, 18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Outras versões vão dizer assim: olha, a pessoa que se irrita facilmente, quando, com o quê, sei lá o que, pode ser, vai provocar alguma discussão. Naquele momento da irritação, você vai ser um patrocinador, certo, das ações de Satanás. O diabo nem vai ter trabalho. De manhã,
o diabo fala assim, de manhã eu nem preciso ir naquela casa. Por quê? Porque a pessoa lá não é pessoa matinal. Vai piorar a discussão, você vai separar as pessoas. Isso ocorre, irmãos, na igreja, dentro do lar, no meio dos parentes, entre pais e filhos, e etc. Ah, mas isso me deixa tão mal-humorado, entre aspas eu pus aqui, rabugento, quando vejo o quê que te deixa mal-humorado? Quando falta o papel no vaso, não é assim? A louça suja, o papel higiênico virado para o lado ao contrário, não sei se tem isso, mas tem, né? A pasta de dente que não foi pressionada da forma correta, os fios de cabelo, não só pelo paletó, como diz a música, mas pela casa inteira. O preço da gasolina, né? O tanque vazio, quando pega o carro naquela hora, e você está com pressa, e como diz a minha esposa falando, né, e a pastora Camila, Deus agindo, né? O tanque vazio. Ou quando você vai fazer aquela compra no mercado e tem aquela fila maravilhosa. Aquela fila que é a oportunidade de você ouvir uma pregação inteira. E é isso que eu faço, irmãos. Não gosto de ficar à toa, tem que fazer alguma coisa. Ou alguém com preguiça, ou alguém sem iniciativa, ou quando alguém mente para você, ou quando você percebe que a pessoa está querendo te manipular, ou quando você nota algum desrespeito, ou quando fica clara a ingratidão diante de você. Eu não sei como, mas o mau humor, irmãos, caiu na aceitação social de tal forma que conseguiram colocar como um traço da personalidade completamente destituído de pecado. Pensem e vão olhando se tudo isso não aconteceu com Jesus. Eu lembro de Jesus cansado. Como diz um pastor, eu gostei da ilustração dele. Cansado, ele levou os discípulos ali para a margem do rio, cansado, aquele monte de gente chegando. E aí, quando Jesus senta ali no barco, a ilustração foi muito boa, quando ele abre a Coca-Cola gelada e sai o gásinho dela, aí chega a multidão. Jesus fecha a Coca-Cola, meu povo tem fome, eu preciso alimentar. Isso é tomar a cruz. Mas você, quando está cansado, vira o Hulk, vira a Hulka, fica verde. Eu entendo, irmãos, o seu cansaço. Pode estar naquele período seu, né, menstrual. Ah, são os meus hormônios. Mas o seu hormônio não justificará o seu pecado. Chega lá na glória e fala, Senhor Jesus, aquele dia eu estava, naqueles dias. E daí? Eu não estou dizendo que não vai ser mais difícil para você e para mim em certos momentos da nossa vida. A questão é que você não pode tomar um pecado como normal por conta da sua natureza. Admita, Senhor, nesses dias eu tenho a tendência de pecar mais, me ajude. E tem gente, nesses dias, Senhor, eu tenho a tendência de pecar, e vou pecando. E os outros que me entendam. Provérbios 29 diz assim, e porque o mau humor é uma forma de ira, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Atentem, irmãos, porque naqueles dias, talvez seja aqueles dias que você está mais pecando, não glorificando a Deus com a sua vida. A pessoa de mau gênio, mau humor, sempre causa algum tipo de problema, de discórdia. Provérbios 22, 24 diz, não, está em Provérbios, irmãos. Não se associe com quem? Com quem vive de? Mas eu sou assim mesmo.
Por quê? E nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Quem está de mau humor, vai ou não vai se irar facilmente? Cuide das suas amizades, escolha bem. O homem raivoso levanta contendas, o de mau humor, irmãos, facilmente fica furioso e multiplica as transgressões. Já concluindo, a ira é um atributo do Senhor. E Ele é zeloso com a vida dos seus. Querer se entregar à ira e não se importar como ela deve ser administrada, e querer entregar a ira nos julgamentos da vida, é mais ou menos como se você duvidasse do domínio de Deus sobre tudo o que acontece na sua vida. E às vezes você até suspeita que o Senhor está errando na justiça dos homens. Cantamos que todos os grandes e pequenos dobrarão os seus joelhos diante do juiz. É ou não é? Deus é juiz, não esqueceu de nenhum. Naum 1:2-6 vai dizer que Deus é vingador. O Senhor é vingador, irmãos. Ele vê tudo. Ele tem furor. Nem se preocupe com os seus inimigos. Nem se turbe com quem quer mal de você. Ore por eles, para que se converta. Irmãos, eu já vi pessoas bravas, coléricas, iradas, descontroladas, mas se tem a dimensão, e aí eu estou querendo despertar compaixão no seu coração, de quando uma pessoa que não tem um Senhor ficar diante do furor e da ira de Deus, é para a pessoa ter mais medo de Deus do que do diabo nesse aspecto. E uma percepção bíblica a respeito desse sua natureza, Romanos 8:4-7, vai dizer para a gente não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem as coisas o quê? A mente voltada para as coisas da carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Enfim, em assuntos que glorifiquem ao Senhor, Ele está pronto para ajudar você. Ele não vai recusar, Senhor, me mude nessa questão. Ele não vai censurá-lo, Ele não vai lhe reprimir, e de boa vontade vai te ajudar. Em tempos de hostilidade, irmão, silêncio é bom, talvez, no seu coração aí. Mesmo você, não, mas você não entende, eu fui oprimido. E Deus se identifica com os que são oprimidos. Mesmo os vitimados, mesmo os traumatizados, por sua ira, na sua forma de reagir, eles podem tornar-se agressores. E quem é o bonzinho aí? Ou talvez você seja tão instável que há uma atmosfera controladora à sua volta, assustadora e opressora, que as pessoas percebem e intimidadora. Talvez pessoas estão se aproximando, tá certo, de você, perto de você, mas não por graça, nem por amor, mas nem por misericórdia, mas talvez porque, eu não quero encheção. E por não desejar essa encheção, esse estresse seu, essa erupção de cólera que pode acontecer, explosiva, ou quem sabe até silenciosa, bicuda, expressa talvez por meio de lágrimas, as pessoas se aproximam e reagem assim, falam, não, esse aí eu vou, porque eu não aguento, vou fazer o que quer porque eu não estou aguentando. Repito, irmãos, mesmo os oprimidos, vitimados, traumatizados por sua ira, podem tornar-se agressores.
Então pense, seja honesto com você mesmo e responda, olha, seja honesto para o Senhor. Você quer mudar isso? Quer melhorar sua postura de reclamação, de ressentimento, de irritabilidade? Se sim, peça sabedoria a Deus. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e Provérbios mostrou que irritação é falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Senhor, neste aspecto preciso da tua sabedoria. Talvez você esteja correto em relação às coisas erradas, está corretíssimo, mas completamente errado na sua maneira e na sua forma de ser correto. Talvez você está aqui, não tem Jesus Cristo no seu coração, ou é um novo crente entre nós, e pode estar lutando com esse descontrole emocional, pecando contra Deus. Percebeu o pecado na sua vida? Senhor, eu me arrependo tanto disso. Perceba que isso são expressões de uma natureza distante de Deus. E se houve ali sincero arrependimento, Senhor, Ele vai te perdoar. O Senhor Jesus vai te perdoar, Ele vai te aperfeiçoar nessa luta contra o pecado. E vai te ajudar nessa santificação. E continue perseverando e seguindo Ele até o fim da sua vida. Agora, se você é crente, e aí eu vou dizer Salmos 37, 8, evite a fúria, né? Evite a ira e rejeite a fúria. E depois diz ainda, não se... Percebeu alguma palavra aí 3 vezes num verso tão pequeno? Confesse, Deus, eu realmente preciso da tua ajuda. Eu não consigo parar de sentir raiva, Deus. Senhor, eu peço para que tire isso de mim. Verifique no seu coração para que o seu comportamento venha honrar e glorificar a Deus. Provérbio 19, 11 diz, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Sabedoria que Deus dá, domínio de si. A sua grandeza está em ser generoso e perdoar o quê? Quem ofende, ignorar as ofensas. Provérbios justamente fala sobre ira, sobre sabedoria. E vai mostrando que ira e explosão é uma falta de sabedoria. E a sabedoria é personificada em Provérbios na pessoa de Jesus Cristo. Sinceridade colérica, irmãos. Aquele não me contrarie, explosões, rancores, vinganças, disputas, mau humor. Se é pontual, menos mal. Mas se for um estilo de vida, arrependa-se. Se você é conhecido por isso, arrependa-se. Talvez seja uma confissão verdadeira, mas a grande questão é, não, Deus, olha, eu sou assim mesmo. A pergunta que eu faço para você, se você é assim, uma pessoa tão irritável, tão rancoroso, vingativo, seja sincero, isso tem sido bênção ou maldição na sua vida? Tem sido bênção ou maldição? Reflita. E para quem gosta, até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vá medir no seu coração aí a respeito. Reflita um pouco. Senhor, olha, eu confesso, eu tenho aqui lembrado de algumas coisas que aconteceu no meu lar essa semana. Em relação ao meu cônjuge, filho, no trabalho. Coisas dentro da igreja, Deus. Com animais, com circunstâncias, com recursos, com bens, com saúde. Veja o quanto isso tem lhe irritado. E confesse ao Senhor, e peça perdão a Ele aí no seu íntimo. E admita, Senhor, isso tem sido maldição na minha vida.
tem trago tristeza, dor, pesar, separando pessoas ali no meu meio, dentro da minha casa, separando relacionamentos, e separando o meu próprio relacionamento com o Senhor quando erro nisso. Pai, eu admito, vai ali confessando, eu tenho sido uma pessoa mal-humorada, quando? No trânsito, na parte da manhã, na noite, quando estou cansado, quando estou com dores, quando sou injustiçado, quando não sou reconhecido. Tem sido um estilo de vida, Pai, há tantos anos isso tem se repetido. Muda, liberta-me disso, ó Deus. Eu sei, talvez, Senhor, eu tenho sido sincero, mas a minha sinceridade tem sido colérica, vingativa, rancorosa. Deus, eu peço agora por estes, ó Deus, para que a palavra implantada no coração deles venha frutificar em suas vidas, venha transformar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos abandonou. E identificado, ó Senhor, pela palavra, o nosso pecado, Deus, o Teu poder, o Espírito Santo, nos impulsiona a andarmos em equilíbrio, a modificar essas ações na nossa vida. O mundo não tem o poder de se libertar desse pecado, mas pelo Espírito Santo o Senhor nos liberta, trazendo-nos o equilíbrio necessário, a sabedoria que vem do alto, para continuarmos andando ali, Senhor, em longanimidade, em misericórdia, num caminho alternativo de paciência, Deus. Então muda o interior, toca profundamente, que haja, Senhor, desejos legítimos de mudança aqui hoje. Senhor, aqueles que já entenderam e confessaram, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Fortalece, Senhor, na direção dessa imagem equilibrada de Cristo Jesus, do Seu Filho, no caminho da sabedoria, Senhor, onde o homem, com o Teu Espírito Santo, possui capacidades espirituais de subjugar, de controlar o seu gênio, o seu interior, o seu âmago. Obrigado por tão grande cuidado, Senhor, da palavra nos advertir, do Teu Espírito Santo nos constranger e a Tua graça nos capacitar. Confiamos, ó Senhor, que não há capacidade alguma em nós de transformação nesta área, mas pelo Teu poder, pela operação do Espírito Santo no nosso interior, pela Tua graça, seremos transformados. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus está sempre disposto a perdoar, sempre, sempre, sempre. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, e a Bíblia diz que Ele é tardio em se irar, Ele é longânime. Então entenda o que foi dito aqui, como uma palavra, como uma expressão de cuidado, como um sinal de que Deus não te abandonou. Ele está te ensinando para a sua felicidade, para uma comunhão melhor entre os irmãos, no seu lar, na sua casa, e com Ele mesmo. E tudo isso glorifica ao Senhor. Amém? Pai, obrigado ao Senhor pelo Teu amor. Paizinho querido, muito obrigado pelo Teu amor. Ele nos envolve, Ele nos abraça apesar de nós mesmos. Obrigado pela graça de Jesus, que nos capacita, nos fortalece, evidencia o sinal da nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo, a comunhão que Ele nos produz apesar dos nossos pecados, esta comunhão será levada até o céu, onde juntamente com os anjos o adoraremos em pura perfeição. Confiamos no Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Teu amor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam marcantes na nossa vida. Vão na paz, irmãos, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.